Olá, mais uma vez aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de biologia. Hoje o assunto é um assunto pequeno, é sobre ecossistema aquático. Então, desde já, quero agradecer a todos que estão por aqui e vamos lá dar início à nossa aula. O que é ecossistema aquático, Se entende por ecossistema aquático todos aqueles que apresentam por biótopos algum corpo d'água. Então, alguma parte de água que tenha água, é um ecossistema aquático. Exemplos: mares, rios, oceanos, lagos, pântanos, entre outros. Então, se tem um corpo d'água, então ali é um ecossistema aquático. Bom, para se entender esse ecossistema aquático, ele vai envolver em áreas de pesquisa outras matérias, como química, física, geografia, biologia, Então, a química ela vai estudar a composição desse corpo da água. A física vai estudar pressão, turbidez, que a água tem. E a geografia, ela está voltada para entender a estrutura geológica, do local, entre outros aspectos que estão envolvidos nesse ecossistema. Bom, o ecossistema aquático, ele tem dois tipos, Então, dois tipos de ecossistema aquático mais conhecidos são o ecossistema de água doce e o ecossistema marítimo, então de águas salgadas. Bom, classificações dos seres vivos. Esse ecossistema ele vai classificar os seres vivos em três: os plânctons, os néctons e os bentos. Os plânctons compreendem os organismos geralmente microscópicos que vivem em suspensão na coluna d'água, sendo passivamente carregados pelas correntezas. Então, os plânctons, são classificados em dois tipos, os fitoplânctons e os zooplânctons. Os fitoplânctons são os clorofilados, algumas águazinhas. Os zooplânctons não clorofilados, tipo protozoários e pequenos animais que vivem nessa coluna d'água. Bom, os néctons compreendem animais nadadores ativos que vivem na coluna da água, como é o caso de muitos peixes. Então, os bêntos são peixes, em diversos peixes. Os bêntos compreendem organismos que vivem em contato com os substratos do fundo, de forma sésseis, que são fixos, como corais e águas, e as formas vagem, deslocam-se livremente como os caranguejos. Exemplo. Aqui, uma imagem para vocês. Aqui são os plânctons, vivem aqui, bem na encosta da água. Os néctons vivem mais ao meio da água, que eles são divididos nas profundidades. Então, e os bentos são mais nas profundezas e eles podem ser de duas formas, sésseis ou vágios, se deslocam ou não se deslocam, estão nas profundezas. Bom, os oceanos, a gente vai dividir essas duas partes. Os oceanos ocorrem cerca de 70% da superfície da Terra. Então, os oceanos eles têm uma grande parte, dessa contribuição na planeta Terra. Sua profundidade média fica em torno de 4.000 metros. Temperatura da água tende a diminuir com a profundidade, tanto quanto mais fundo for, mais frio vai ser a temperatura, então a temperatura vai ser menor.
mantendo-se mais constante na água profundas entre 2,5 a 4 graus Celsius, temperatura média mais ou menos dessa água, né? Então, quando comparamos o ambiente terrestre aos oceanos, apresenta-se menos variedade de fatores abióticos, sendo que os mais importantes são temperatura, salinidade, penetração de luz, disponibilidade de nutrientes minerais, além das correntes e marés. Né? Então, os oceanos eles vão ter ainda essas estruturas. Bom, enquanto a luz, né, quanto à gradação da luz, o ambiente marinho ou oceânico, né, pode ser dividido em zonas fóticas e zonas fóticas. A zona fótica, né, é onde a luz atinge, como vocês podem estar vendo aqui na imagem, essa zona. Então, é a zona mais clara, então é onde a luz atinge. Ela chega a 200 metros, né? Então, é uma zona pequena, como vocês podem estar vendo, só essa zona aqui é a zona fótica. E a zona afótica, né, a zona maior, está nas profundezas do oceano. A zona fótica, né, ela tem um limite inferior, né, dessa zona, varia em função da turbidez da água. Então, aonde só penetra realmente a luz, aonde tem a zona bem mais clara. Bom, aqui eu vou passar um vídeo para vocês explicando um pouco mais sobre esse ecossistema de água salgada. Olá, bem-vindos ao quadro. Estamos estudando os mares e oceanos e já caracterizamos duas zonas marinhas, a zona das marés e a zona nerítica. Nós podemos ainda subdividir os oceanos em mais duas regiões, uma região que vai de 200 a 2.000 metros e uma região que vai de 2.000 a 5.000 metros. E essa região que vai de 2 a 5.000 metros é uma região conhecida de vocês, que é a zona abissal. É na zona abissal que crescem aqueles peixes monstruosos, como aquele peixe do Procurando Nemo. São peixes extremamente adaptados a viverem nessa região, que é uma região afótica, onde não há presença de luz. Esses peixes estão sujeitos a uma alta pressão e por isso a maior parte deles tem o corpo achatado e também uma pressão interna elevada. Tanto é que se um peixe desse for levado até a superfície, ele explode, porque a pressão interna é muito grande. Além disso, alguns peixes são cegos e desenvolvem outros sentidos para facilitar a captura da presa, mas a maioria enxerga e alguns são bioluminescentes, produzem uma luz que vão ajudá-los a atrair e a capturar as suas presas. Há também aqui, na zona abissal, vários organismos decompositores que vão decompor a matéria orgânica que desce das outras zonas. E aqui abaixo de 5.000 metros nós encontramos a zona Adal, onde não há presença de luz. Agora olha que interessante, eu disse a vocês que na zona abissal estão os decompositores que vão reciclar a matéria orgânica vinda dos outros ambientes. Se essa matéria orgânica é reciclada aqui tão profunda, os sais minerais gerados poderiam descer e ficar presos aqui na parte profunda do ambiente, certo? Mas isso não acontece devido às correntes que são chamadas de correntes de ressurgência. As correntes de ressurgência circulam nesse sentido e são responsáveis por levar os nutrientes gerados pela decomposição até as partes mais superficiais
do ambiente e por causa da ressurgência, esses nutrientes circulam em todas as zonas dos mares e oceanos. Os nutrientes também são trazidos por rios, lagos que desaguam aqui, infelizmente esgoto também. Então, na zona mais próxima à costa, há uma grande quantidade de nutrientes quando comparada a essa zona que está mais afastada da costa. Nós ainda podemos dividir os mares e oceanos de acordo com a fauna que vive aqui. Nós temos o plâncton, que é composto por seres microscópicos, principalmente flutuantes, que deixam-se levar pelas águas, apesar de ter alguns com capacidade locomotora. E para o plâncton nós podemos citar as algas, clorófitas, diatomáceas, dinoflagelados. Há também o nécton, que é composto pelos animais que se deslocam ativamente, como os peixes, mamíferos como as baleias, répteis como as tartarugas, crustáceos, moluscos ativos como as lulas e também o bênton. E o bênton é composto tanto por animais fixos, como poríferos e pólipos de equinodermos, como por animais errantes, como as estrelas do mar, caramujos e caranguejos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Fiquem conosco e continuem estudando. Então, vamos lá dar continuidade. Agora a gente vai estudar os de águas doces, que são os lagos e rios. Os ecossistemas de águas doces podem ser divididos em duas categorias, os lênticos e os lóticos. O ecossistema de água doce, são estudados por uma área irmã da oceanografia, que são os linologia. Então, os lênticos, que são os ecossistemas caracterizados por águas paradas, e os lóticos são águas em movimentos. Bom, os lagos, são considerados locais de águas paradas, pois não apresentam correntezas como os oceanos e os rios. Então, esses que não têm correntezas são paradas mesmo, não paradas totalmente, mas que são mais parados, são considerados como os lênticos. Bom, Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos estudar os biomas aquáticos, começando pelos lagos, as lagoas e os rios. Esse conjunto de ecossistemas é conhecido como liminociclo ou ainda como ciclo do ciclo referente ao tipo de água desses ambientes, que é a água doce. Pensando em lagos e lagoas, eles são formados em depressões do ambiente e têm como principal característica a água parada, a falta de correntezas, sendo que os lagos têm maior extensão que as lagoas geralmente. Bom, esse tipo de ambiente pode ser dividido em três zonas diferentes e é isso que nós vamos fazer aqui agora, caracterizar cada uma dessas zonas. Essa zona que está mais próxima da costa é chamada de zona litorânea, Já a zona que está logo acima, mais distante da costa, é chamada de zona límnica. E essa última zona é chamada de zona profunda. Vocês podem ver que ela é a zona mais profunda mesmo do lago. Começando pela zona litorânea, é aqui que são encontradas várias plantas enraizadas, plantas que podem crescer aqui bem junto da água ou estarem
totalmente submersas, como essas que eu estou desenhando aqui agora. E são encontradas também algumas plantas flutuantes. E por que é possível essas plantas crescerem nessa zona? Porque aqui há uma abundância de luz solar, ou seja, essas plantas podem realizar fotossíntese, pois a luz atinge toda a extensão da zona litorânea e, por causa disso, desenvolvem-se aqui cadeias alimentares diferentes, pois além dos vegetais vivem aqui também muitos animais, espécies de moluscos, de artrópodes, de anfíbios, de peixes. Já a zona límnica também é uma zona que recebe luz solar e a luz penetra até o limite da zona límnica com a zona profunda. E se há luz solar, há fotossíntese, mas a fotossíntese aqui não é realizada por vegetais como nós vimos na zona litorânea. Ela é realizada principalmente por organismos microscópicos que compõem o plâncton, sendo que esses organismos fotossintetizantes do plâncton compõem o fitoplâncton. São algas azuis, algas verdes, diatomáceas. E é interessante que essas algas são os principais produtores desse tipo de ambiente. Além das algas que compõem o fitoplâncton, há também o zooplâncton composto por animais microscópicos, como, por exemplo, protozoários, microcrustáceos, larvas de peixe, por exemplo. E também temos aqui nessa região algumas espécies de peixes, espécies que transitam entre a zona límnica e a zona litorânea. E na zona profunda? Não há penetração de luz na zona profunda. Logo, não há aqui o desenvolvimento de muitas cadeias alimentares, pois é a fotossíntese a base das cadeias alimentares, já que os produtores ocupam o primeiro nível trófico. E se não há fotossíntese, não há como sobreviverem vegetais e animais mais desenvolvidos. O que nós encontramos aqui, então, são algumas bactérias com uma função importantíssima: decompor a matéria orgânica do ambiente aquático. Então, aqui na zona profunda, nós encontramos principalmente organismos decompositores, que vão decompor a matéria orgânica vinda das outras zonas. Bom, e os rios, pessoal? Na parte parada do rio, onde a água é mais parada, o ecossistema se desenvolve de forma semelhante ao que nós estamos vendo para os lagos e as lagoas. Mas na parte do rio em que há correnteza e os rios são caracterizados por essa correnteza, nós podemos observar o crescimento de algumas espécies que ficam fixadas a rochas que estão ali em contato direto com a água. Sobre essas rochas crescem algumas espécies de algas e também algumas espécies de musgos. Essas espécies estão extremamente adaptadas a esse ambiente turbulento de correnteza e eles sobrevivem em abundância de oxigênio e nutrientes, pois essa é uma característica das águas em movimento. Elas trazem sempre nutrientes dos outros ambientes e junto está também dissolvido o oxigênio. Então, há sempre abundância de oxigênio e nutrientes circulando por essas águas. Como existe correnteza, vocês podem imaginar que é difícil a permanência de seres microscópicos flutuando nessas águas, como acontece nas águas de rios e lagos. Portanto, uma das características dos rios é que a comunidade planctônica é muito pequena,
Ou seja, existe pouco plâncton aqui, fitoplâncton e zooplâncton. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós vamos estudar as características do ambiente marinho. Não percam e até lá! Bom, nossa aula vai terminando aqui, se encerrando aqui. Como eu já disse para vocês, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe aqui no chat. Ou pode entrar em contato pelo WhatsApp, né, com seu professor responsável. Bom, nossa aulinha é pequenininha, nosso assunto dessa vez. Então, vocês podem estar acompanhando o livro de vocês, da página 61 a 64, ok? Então, tchau, até a próxima.